Hoje temos a honra de receber um convidado mais que especial, com 79 anos bem vividos. Nascido em Avaré, serviu o Exército em São Paulo em 1964, onde aprendeu valores que carrega até hoje. Construiu não apenas uma carreira sólida como contador, mas também uma linda família, marido dedicado, pai amoroso e avô excepcional. Ele encara a vida com muita leveza e muita alegria, sendo amado por todos ao seu redor. Além da sua trajetória inspiradora, ele passou por um tratamento de reabilitação oral, que transformou o seu sorriso e a sua qualidade de vida. E é exatamente essa experiência que ele vem compartilhar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu estou com Alcebiades, meu pai. Prazer, pai, obrigada, né? Um prazer enorme receber você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse também. Sim, eu sou Alcebiades, como já foi falado, né? Como filha já disse que eu sou Alcebiades, né? Então, estou aqui com muita alegria para compartilhar com vocês a parte de reabilitação que eu fiz e transmitir para as pessoas que ainda não fizeram, que pretendem passar pelo mesmo processo, uma segurança. Aquela segurança que eu não tinha quando fiz o processo, mas após a realização, vi que é uma coisa simples, entendeu? E não muito complicado, foi bem simples e estou feliz, muito feliz com o trabalho que foi feito. Que bom. O seu Alcebiades tem só 3 dentistas na família, tá? E aí, bom... Eu sempre, acompanhei todas as questões dentárias dele e eu sabia que ele usava uma prótese há bastante tempo, né? Bom, ele nasceu numa fazenda em Avaré e aí, como a maioria das pessoas que nascem em fazenda e não tem muito acesso, seu Alcebiades não conseguiu ter um cuidado, né? Que deixasse ali, que preservasse os dentes dele. E aí foi onde ele caiu nessa prótese. Então, conta um pouquinho da sua infância, como que era, as questões de tratamento, se você tinha acesso a isso. A minha infância, apesar de eu ter nascido numa fazenda, neto do administrador da fazenda, José Nunes Ferraz, né? A gente tinha todas as regalias, né? Meu pai trabalhava no escritório, era o chefe do escritório da fazenda. Mas era o que tinha de melhor na época. A gente não tinha uma assistência médica, não tinha uma assistência dentária e ficávamos à sorte da vida. Quem tinha bons dentes ficava com os dentes bons para sempre, quem não tinha os bons dentes iam sofrendo os problemas de cárie, né? E de perda de dente, e passei por todo esse processo, entendeu? Então, até tem algumas coisas assim, engraçadas, né? Que hoje a gente acha engraçada, mas que era muito dolorido. A gente ri, mas não é fácil, né? Quando a gente sofria de dor de dente, o meu pai já tinha lá em casa um tubinho, né? De uma pasta. Como é que chamava? Uma pasta, que era do Dr. Lustosa, né? Poxa, tá aí uma coisa que eu nunca ouvi nesses 20 anos aí de formada. A pasta do Dr. Lustosa era milagrosa. Você pegava um pedacinho da pasta, como se fosse um chicletezinho, colocava lá no buraquinho do dente. E rezava. E aí rezava. Aí a dor ia passando aos poucos, entendeu? Com Sem certeza. contar coisas assim até que é desagradável contar, mas coisa que acontecia no desespero, né? Quando a gente não tinha essa tal pasta milagrosa, eu cheguei a colocar um algodão com querosene no dente, entendeu? Poxa vida, Triste, imagina o né? estrago. Triste. Muito triste. E É o desespero, né? A dor. Normalmente a dor de dente vinha à noite, né? Entendeu? Parece que a Quando noite esfria. era amiga da dor de dente. Sim. Quando os dentistas todos dormem. Aí vem a dor de dente. Mas é só isso. Aí foi a parte lá da infância, né? Meu pai até tentou colocar a gente na Cidade do Óleo, que a gente frequentava a escola lá na Cidade do Óleo, mas também não funcionava, porque
o dentista, ele atendia... Você chegava na sala de espera, tinha 20, 30 pessoas esperando. Isso depois que nós saímos da aula, né? Com fome e sabendo que tínhamos que andar 4 quilômetros até chegar em casa. Todos fazenda, os dias, né? essa caminhada. Então, isso aí prejudicou muito. Desistimos de fazer o tratamento, porque era inviável, né? E isso foi por pouco tempo também, porque depois logo viemos para São Paulo, né? Nós mudamos para São Paulo e meu pai, minha mãe e 8 filhos, né? Tudo... Família grande. Era uma escadinha. Família né? Nunes Ferraz. Família Nunes Ferraz. E essa aí, tem história. Essa, nossa, bom, até nem falo. Abafa o caso. Senão a gente tem que fazer um podcast só para falar contos da família Nunes Ferraz. Aí, aqui em São Paulo, ainda demorei um pouco para começar a tratar, né? Fazer tratamento. Mas quando comecei já tinha... acho que uns 8 dentes, mais ou menos, já condenados. Comprometidos, já assim, que não condenados. Pode ser mais tratado, né? E aí foi quando eu comecei a usar a prótese, né? Mas você serviu o exército. Sim. E aí não tinha assistência lá também? Não, odontológica. O exército não cuidava disso, entendeu? O exército, só quando você estava com dor de dente, ele mandava lá para o hospital geral. Para você se tratar lá, mas não tratava, entendeu? Era paliativo, né? Muita dor, vai lá e faz aquele... soldado, né? Soldado raso não tem muito o que fazer, entendeu? Tem que aí quando eu comecei a usar a prótese, já tinha 20 e tantos anos, né? Foi depois que eu voltei do exército. E esse uso de prótese foi até agora, até recentemente, quando eu fiz o tratamento com vocês. Entendeu? Sim, e demorou, né? Porque a gente falava muito desse tratamento. Demorou, porque a gente, por ignorância, até, né? A gente fica achando que 2, 3 dentinhos bons que a gente tem, a gente deve preservar. Né? É aquele ditado para abrir, como que é? Um para doer? E outro para abrir cerveja. Garrafa de cerveja. Então, mas que a gente ficava pensando assim, mas eu tenho 4, 5 dentes bons, vou ter que tirar esses dentes, né, para fazer uma total, que você chama, né? É um protocolo. Protocolo, né? E então a gente ficou cuidando, até o Dr. Luiz, né? Ele fez para mim tentou salvar meus dentes, acho que durou mais ou menos uns 6 anos. Mas porque o senhor era muito resistente ao implante. O implante assombrava, assim. Meu Deus, passar por isso. Porque eu tinha dois problemas. O primeiro era querer preservar aqueles 2, 3 dentes bons que eu tinha. Mas era apego? O que era? E segundo, era o medo do dentista, né? Então... Era o apego e o medo. Isso, entendeu? Andando juntos. Mas passou essa fase. Desapegou. Aí até que um dia teve um acidente, aí não houve mais recuperação. Aí o Luiz deu a notícia, chegou a sua hora. Aí a ponte caiu. Literalmente a ponte caiu, gente. A ponte caiu, aí não teve jeito. Eu fiquei feliz com a notícia de que tinha, né, que a sua hora estava ali prestes a acontecer ali a sua cirurgia. Isso. E foi tranquilo, né? A parte da cirurgia, você chegou, foi bom, melhor do que aquilo que você estava ali fantasiando, certamente. Com muita tremedeira, mas foi bom, entendeu? É nada, ficou um monte de gente na sala. Foi tranquilo. Ficaram segurando a sua mão, acalmando, deram um chazinho de camomila. Tem todo, gente, com certeza. Um preparo. A dona Dulce ficou lá do outro lado rezando por mim, entendeu? Fazendo orações. Mas também quantos anos de casada? Hoje, 54 anos, né? Já temos 54 anos. Falta mais um para... Não, esse ano aqui. Esse ano? Julho, 4 de julho, 55 anos. Poxa vida. Pode preparar a carteira, a burra, né? Em Portugal fala burra. Prepara a burra que a festa vai ser grande. Dona Dulce portuguesa. Que também fez um trabalho de lente,
né? Também, maravilhoso. Ficou muito bonito, porque ficou muito natural, né? Nós preservamos a anatomia dos dentes, a cor também. Sim. Não alteramos a tonalidade, fizemos amarelinho do jeito que ela queria. Sim, ficou maravilhoso. E aí salvamos mais uma boca aí que estava prestes a ir a ladeira abaixo. A desabar. Ir a ladeira abaixo. Em homenagem à portuguesinha. E voltando aqui no teu tratamento, você teve algum problema no meio do caminho, do trajeto aí, do planejamento? Ou foi um planejamento que teve começo, meio e fim? Foi muito rápido? Não, foi muito tranquilo, né? Na primeira parte, foi feita a parte inferior, né? Sim, a inferior. Parte inferior. Que foi em 48 horas. Isso. Aí logo foi feita a colocação já da barra, da prótese. Isso, entendeu? Ficou perfeito, entendeu? Sem problema nenhum. Depois, na sequência, fizemos a parte superior. Aí houve um processo um pouquinho mais demorado, né? Sim, porque a osseointegração do superior ela é diferente. Ela exige mais tempo, né? E aí você acabou ficando com uma prótese móvel, né? E aí é onde normalmente as pessoas se queixam um pouco, mas depois logo passa e aí tudo vale a pena. Foi muito tranquilo. Eu já estava até muito acostumado com essa prótese superior, entendeu? E foi tranquilo, não teve problema nenhum, não. Sim, a superior não é difícil de acostumar. Tanto é que existem milhares de pessoas que ainda estão nessa situação aí de prótese total, né? Exatamente. E é um privilégio poder fazer um protocolo, porque você alivia todo o céu da boca, fica uma prótese parafusada bem fininha, bem delicada. Então, só o fato de você ter o palato ali livre, você sente o sabor também, né? A temperatura é uma coisa que às vezes a pessoa estranha quando ela tira uma prótese total e vai para um protocolo com esse céu da boca, né? Com o palato livre, por conta que ela vai comer alguma coisa meio quentinha, queima o céu da boca. Isso mesmo. Antes aquela prótese protegia. Então, dos maiores relatos é esse aí. Né? Até eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao vivo, porque essa prótese que eu usei, superior, está lá em casa. Se eu devolver, tem algum reembolso? Dá para usar. Não, reembolso não tem. O que vai ficar é na memória. Você vai olhar para ela e vai falar, minha amiga, você é passado para mim, né? Às vezes é bom manter essas coisas por perto para a gente dar valor àquilo que a gente tem hoje. Isso mesmo. Né? E aí, bom, meu pai fez os implantes, então para quem não sabe o que é um protocolo, só resumindo aqui, são os implantes, depois uma prótese parafusada. Ele tem esse trabalho na parte inferior e na parte superior também, né? E aí, nós temos aí algumas fotos do depois, que ficou maravilhoso, um sorriso jovem, cheio de anatomia, numa coloração aí que favoreceu até, né, rejuvenesce, porque você devolve ali toda a altura, né, dos dentes. Jovens têm dentes grandes, não têm dentes com desgaste, com bruxismo, então fica bem jovial. Você gostou do resultado? Sim, foi um perfeito. Resultado que... Não só eu gostei, como todas as pessoas com quem eu tenho contato perguntam, né, quem fez, né, com quem que eu fiz o tratamento, e eu fico muito feliz em passar as informações que fiz com vocês, né? E são muitas pessoas, inclusive na área social, né? O pessoal que não tem o contato direto comigo, vê fotos minhas na internet, no Facebook, coisa parecida, né? Me mandam mensagem perguntando, né? E a gente tem muita satisfação em dizer que foi feito aqui no Instituto Beltrame. Foi o meu genro e a minha filha, né? Que me devolveram a terceira dentição, né? E melhor do que todas, né? Melhor que todas. Não dói, né? E não precisa estar correndo dentista toda hora, né? Sim. É isso aí.
Bom, agora eu queria te fazer uma pergunta que é: tem alguma história engraçada ou traumática, ou as duas juntas, né? De alguma situação que você tenha passado com os seus dentes, com essa Ah, prótese? não, você me assustou agora, porque você perguntou se eu tenho alguma coisa engraçada. Na minha vida tem muitas coisas engraçadas. Mas fiquei feliz de você perguntar se é dos dentes, né? Porque aí eu já fico mais feliz. Não, teve sim. Teve uma história muito engraçada. Num sábado, ensolarado, saímos de São Paulo, eu, a dona Dulce e nossos amigos, Benê e Teresa. Fomos participar de um casamento num sítio ao lado de Avaré, né? De uma nossa parente, assim, muito longe, que inclusive chamava Vera, né? E chegou lá nesse casamento, estava um dia maravilhoso, casamento de sítio, né, embaixo de uma árvore, devia ter umas 200 pessoas mais ou menos, aquele churrasco tipo gaúcho, né, que é feito no chão, né, cada um pega o seu Festa espeto, boa, uma festa festa boa. boa, cada um pega o seu espeto, né, com aquela carne maravilhosa, pescoço misturado com, com costela, né, e pouco comemos, pouco bebemos também, porque a cerveja era quente, e cachaça, que estava rodando com o Tinha garrafão, tinha bastante. bastante, mas também, Era o que mais tinha. como nós não, eu e Benê não éramos muito chegados à cachaça, então não bebemos muito. Aí terminou o casamento, fomos para Avaré, que teve o casamento da igreja, tipo 4 horas da tarde, né? Demos carona para a noiva, que pediu até para a gente esperar um pouquinho, que ela queria lavar os pés antes de ir para Avaré, ir para o casamento da igreja. E chegando em Avaré, fomos assistir o casamento, terminou o casamento, fomos para um outro salão, né, que iam servir mais cerveja. E Chegou estava lá, tudo bem até aí. até aí tudo Tá, bem. aí é só a história Chegou mesmo. lá, cerveja quente de novo, né, calor, muito calor, cerveja sem gelo. E também Benê era muito chato, né, muito sofisticado. Vamos procurar um lugar para jantar. Aí fomos jantar. Chegamos num restaurante ali na entrada de Avaré, né? Quem conhece Avaré sabe que ao lado do cemitério tem um posto de gasolina, tem um restaurante. Não conseguimos comer também porque era um restaurante tipo pizzaria e estava muito calor e teve uma revoada de mariposa. Nossa, Então quanta história. as mariposas ficavam voando em cima dos pratos da gente. Meu Aí o Deus. Benê, muito sofisticado, falou assim: não, aqui também não vamos ficar. Mas até aí estava tudo bem, Tudo ainda não bem. tem nem o Daí trauma a e nem ponte a ainda investigação. estava A ponte estava no lugar. segura, tá. Tava no lugar. Aí fomos para o restaurante do hotel. Chegamos lá, pedimos uma janta, jantamos. Aí tinha um conjunto tocando, né? Aí o conjunto ia parar às 10 horas da noite, o Benê chamou os caras e falou assim: vocês têm uma caixa de cerveja para continuar tocando. Aí eles tocaram mais 1 hora. E nós ficamos tomando vinho rosé, Mateus Rosé, que hoje em dia ninguém toma, mas na época era charmoso. Bebemos, fomos dormir. Né? Até aí, Estava tudo bem. até Poxa, aí, passou o tudo dia bem. todo. Quando Tudo que aconteceu essa história? perfeito, tudo Tô bem. ansiosa. E aí, acontece que vamos dormir. Entramos para o quarto, dormimos. Aí, no dia seguinte, alguma coisa estranha aconteceu. Olhei para fora, o dia estava normal, o sol já estava saindo, Mas você mas sentia que tinha alguma coisa. estava faltando alguma coisa. Aí eu comecei a procurar essa coisa, né? Levantei a coberta, entendeu? Olhei embaixo da coberta, ver se tinha alguma coisa. Entrei embaixo da cama para ver se tinha caído embaixo da cama. E E o que nada. era? A ponte caiu. A ponte A caiu. ponte caiu. Meu Deus, perdeu a ponte. Perdi a ponte. E com certeza foi no banheiro. Porque eu teve um passeio assim, por um momento assim meio chato, né? E eu tive um problema de refluxo, né? E eu acho que nesse momento do refluxo a ponte voou. Entendeu? E foi. E como que você ficou na viagem? A dona Você Dulce, achou? a dona Dulce
Achou? Não, a dona Dulce tentou achar também. Nossa, Ela procurou. foi na portaria perguntar para o guarda se ele tinha achado, Não é entendeu? possível. Foi, ela queria Isso é amor, gente, isso é amor. ela queria que anunciasse na Rádio Avaré para ver se ele tinha achado a minha ponte. Não. Mas Não. não teve jeito. Aí E eu aí? fiquei uns tempos sem ponte, né? Vim para São Paulo, né? Sem ponte. Não tinha nem a máscara para usar, né? Para dar uma Nada, disfarçada. sem nada. Só não podia sorrir, né? Só não podia sorrir. Mas foi tranquilo. Mas seus amigos faziam muita piada? Como Não, que meus você não amigos, sorria? Imagina. um pouquinho só. Não sorria muito. Então, essa é a história mais triste que aconteceu. A mais triste, né? Uhum. Entendeu? A mais engraçada você não pode contar. Não, engraçado não pode. Essa é a triste. Mas olha, eu fico olhando para o sorriso dele, tá demais, hein, gente? Que bom que você fez esse tratamento, hein? Então, mas eu queria colocar também que o Benê, esse meu amigo, já é falecido, né? Que Deus o Sim. tenha em bom lugar, né? Ele até é um conselho que a gente dá, né? Porque é bom a gente ter amigos, né? Então a gente lembra dos amigos até, né, o fim das nossas vidas. E essas histórias São memórias, fazem né? parte, entendeu? E temos muitas histórias, né? Eu, a dona Dulce, o Benê e as esposas, né? Que depois ele casou com a Simoneta, né? E então temos bastante histórias boas também, entendeu? Mas isso aí Lindíssima Simoneta. Eu lembro que eu ficava atrás dela o tempo Então, todo. uma bela mulher, entendeu? Até hoje trabalha. Hoje ela dirige um buffet ali na região da Lapa, né? Na zona oeste. E uma grande pessoa, entendeu? Adorável mesmo. E, E os seus amigos, desses seus amigos, assim, né? Porque a gente acaba sabendo quando alguém faz algum grande tratamento. Tem algum que você acha que tem um tratamento igual ao seu? Seus amigos da mesma idade, assim, os que você conhece, Tá. parentes? Então, a única pessoa que fez esse tratamento foi o Benê. Ah, o Entendeu? Benê. O Benê até a gente ficou. Depois ele acabou se adoecendo, né? Depois veio a falecer, mas antes de adoecer, até ele teve no meu aniversário de 70 anos. 70. Foi de 70 anos? 70 anos. Na Rua Celso? Sim. Então, ali naquela época, logo depois daquela época, ele começou a fazer esse tratamento. E a gente até parou de se encontrar um pouco, porque ele tinha receio de se encontrar com a gente, justamente por causa que estava nessa fase de provisórios. De prótese e tudo. Então, o que fez esse tratamento que eu fiz, que eu tenha conhecimento, foi o Benê. É uma porcentagem pequena, né? Pequena, Perto de todos os seus amigos aí. E, bom, eu gostaria de agradecer a sua Teve participação. o também falecido, o marido da Flávia. Wilson. Wilson, meu amigo Wilson. também, fez o O tratamento. Wilson fez antes, fez com o Luiz também. O Luiz da Maria, nossa amiga também. Luiz também. Entendeu? Verdade. Então, são os amigos assim que a gente lembra que Sim, fez. mas você tem 1 milhão de amigos. Então, Sim, 1 milhão sim. de amigos para 3 amigos que fizeram, né? Entendeu? São poucos. É isso aí. Bom, então tá bom. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast, contando um pouquinho da sua história. Vamos mostrar uma fotinho do antes e do depois aí para a gente encerrar. Mostrar como ele era antes, como ele ficou, a importância da gente entender, né, a proposta de um tratamento, o quanto ele pode ajudar na sua autoestima, né, a como você se reconhecer e ter uma vida um pouco mais saudável, tanto na parte de alimentação, de gestão, e como que você encara essa foto aí o antes? Nem parece com você, né, pai? Então, essa foi a parte que o Luiz recuperou e a que acabou. Que durou 6 anos, durou muito. Né? Implodiu. É. Entendeu? E depois veio essa parte que ficou maravilhosa, entendeu? Muito bonito.
Ó, naturalidade, né? E todo o mecanismo, né? Porque ele ajusta toda a mordida, Sim, sim. então acaba que mastigando melhor, né? E aí entra tudo que eu te falei aí sobre a parte de estômago, intestino, para funcionar direitinho por conta da mastigação adequada, né? Muito bom. Então é isso, fico feliz que você está satisfeito. Vamos terminar com essa foto aqui, que é a foto do depois, que está muito lindo, muito gato. E espero que quem esteja aí com intenção de fazer, que venha saber como, né? Se você tem indicação, se você pode fazer esse tratamento. E queria agradecer, pai, a sua disponibilidade de ter aceitado de vir até aqui. É uma honra ter feito o seu tratamento, né? Fazer isso para você se sentir melhor. E somos muito felizes de você ser nosso paciente. Foi muito bom você ter me convidado para participar desse evento, né? Porque, infelizmente, né, pela distância que nós temos, dificilmente eu consigo vir aqui à tua clínica, entendeu? Ele vem todos os dias aqui. E, então, foi um momento, assim, muito bom. Especial. Porque tem oportunidade para vir. Sim, com certeza. Sempre tem, né? Sempre é tempo de agradecer. Então é isso, gente. Obrigada e assistam aí. Tem novidades. Aê, Sazemi!